com todo mundo antes? Vamos ver o que a Constituição Federal diz. Constituição Federal de 1988, eu tenho a honra e o prazer de ter um tesouro em casa. Eu tenho uma Constituição Federal, uma cópia autografada pelo constituinte, senador Paulo Paim, então deputado Paulo Paim. Eu tenho em casa essa peça, esse tesouro. Então, o que ela diz no artigo 153? E eu vou ler até, se o senhor me permite, senador Paulo Paim, o começo, porque isso aqui é bom a gente lembrar. Porque isso aqui é muito didático, viu? Então isso é importante para todos que estão ouvindo. Isso, gente, isso aqui não é uma obra de ficção, tá? Isso aqui não é Shakespeare, isso aqui não é, enfim, nenhum romancista que vocês estão acostumados a ler. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, não é ficção, hein? Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à União instituir impostos sobre, vamos lá, item 7, grandes fortunas no termo de lei complementar. Está na Constituição Federal, no artigo 153. Aí você fala, poxa, mas então a gente fez a Constituição Federal, mas, infelizmente, as pessoas hoje em dia não querem isso. Mas por que não querem? Poxa, o Brasil paga menos impostos, os ricos pagam menos impostos que no resto do mundo inteiro. É o último lugar nesses impostos que os ricos pagam. A Constituição manda pagar. Vamos ver hoje o que as pessoas acham? Aí tem algumas consultas públicas, né, no Senado em relação a taxar grandes fortunas. Essa aqui é a primeira. O PLS 315 de 2015, do senador Paulo Paim. Então, esse é um dos projetos para a taxação de grandes fortunas. Você apoia essa proposição? Sim. 493. Não, 50. 90% a favor. Aí tem outro, que são 4, que o senador Paulo Paim falou. Mas vamos ver só esse próximo aqui. O PLP 183 de 2019, agora, recente. Você apoia essa proposição? Na consulta aqui. 332.415 pessoas, sim. 7.183, não. 98% diz sim. Então, o que a gente fez aqui? O caminho do começo até o final, para a gente entender. O Brasil é o país mais desigual de todos os estudados. Não há mobilidade social com desigualdade. O Brasil, para poder fazer essa redistribuição de renda e diminuir a desigualdade, ele precisa mudar a sua condição tributária, onde hoje os ricos são os que menos pagam impostos de todos os países estudados no mundo e os pobres um dos que mais pagam. Uma das maneiras de você fazer isso é taxar as grandes fortunas. No Brasil, as 5 pessoas mais ricas têm a mesma fortuna dos 100 milhões mais pobres. E no Brasil, você tem que... O que essas pessoas concentram de renda impede que as pessoas mais pobres tenham a liberdade de escolher o seu caminho, do que eles querem seguir na vida. Vamos ver o que as pessoas acham disso hoje? Mais de 90% das pessoas são a favor. E aí a pergunta que fica no ar é a seguinte, que todo mundo me pergunta. Então, por que isso não é feito? É essa pergunta que eu vou fazer para o senador Paulo Paim, já falando, talvez, um guess, né? Uma tentativa de adivinhação minha. Será que esses 2% que são contra não são 98% dos deputados? Porque no Brasil, infelizmente, não temos deputados que representam o povo pobre, o povo dos sindicatos, o povo dos pequenos proprietários rurais, o povo negro. Porque quando eu cheguei em Brasília, isso me impressionou muito. É uma democracia que às vezes parece uma falsa democracia em termos de representatividade. Como é que pode 98% da população brasileira querer algo e a gente não conseguir aprovar isso, senador Paulo Paim? Você tem toda a razão, né? Quando eu cheguei no Congresso, eu ouvia dizer muito que o Congresso é um corte da sociedade. Como se fosse que todo estaria contemplado. Essa expressão é erradíssima, não é corte da sociedade, coisa nenhuma. Ali é uma concentração de renda, onde, eu não vou dizer que é ali que todo mundo é melhor, mas a ampla maioria representa principalmente esse 1% mais rico, né? Esse é o problema. Se fizer uma análise profunda, vocês vão ver que não tem representante praticamente de negros, que são 54% da população. Eu prefiro dizer isso. Quantos negros tem no Senado? Fica para reflexão. Quantos tem na Câmara dos Deputados? Quantos hoje tem no Brasil nas câmaras de vereadores, prefeitos e quantos são governadores? Vamos ver que são minoria da minoria da minoria. E quem é a maioria? Mesmo caso das mulheres. Mulheres brancas ou negras, não importa, né? Temos que só comentando a situação. Os mais pobres, efetivamente, que são a maioria nesse país, não estão representados. Não vale dizer essa ou aquela exceção. Não estão representados.